tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre cirurgia odontológica em pacientes pediátricos. E aqui uma situação diferenciada, porque os pacientes pediátricos, então crianças, costumam ter recuperação fantástica, né? Acontece que os pais ficam muito preocupados quando precisam fazer alguma intervenção cirúrgica nas crianças, nos filhos. Então, aproveita a oportunidade para perguntar o que será que levam, então, crianças a precisarem de cirurgias precocemente. 0 operadora 11 3337 5886. Você liga e participa ao vivo aqui do Consulta ao Doutor. Muito fácil participar também pelas nossas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Meu Instagram está de portas abertas para te receber a sua sugestão, a sua pergunta, seu questionamento. Então, também na última foto você sempre faz isso ou manda através das mensagens particulares, @Denise Luque. Hoje eu tenho o maior prazer de receber o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Alexandre Fracino. Doutor, obrigada por ter vindo, estou feliz de te receber aqui. Obrigado, Denise, é uma honra estar aqui com vocês e tentar ajudar você, os telespectadores, a responder as dúvidas que normalmente os familiares têm mais dúvidas do que os próprios pacientes numa situação de uma cirurgia bucodentofacial, né, num paciente pediátrico. E o cirurgião bucomaxilofacial, me corrija, mas ele também integra uma equipe, às vezes até multidisciplinar, dentro do hospital, em reconstrução de trauma de face, às vezes envolve outros cirurgiões e, dentre eles, o bucomaxilo, né? Exato. O bucomaxilo, de uma forma geral, ele trabalha muito integrado hoje às equipes multidisciplinares, equipes médicas, equipes de enfermagem, equipes de fisioterapia, nutrição. E o seu atendimento faz parte do atendimento multidisciplinar, seja nos casos de trauma, no caso de tumores, de neoplasias, e principalmente no cuidado ao paciente como um todo, né? A gente, mesmo sendo cirurgião dentista, a gente acaba tendo uma interação com as outras áreas para fornecer àquele paciente um cuidado como um todo. Então, se ele tem um problema, por exemplo, endocrinológico, um problema hematológico, é da responsabilidade do cirurgião bucomaxilofacial, que está integrando essa equipe, de conhecer essa doença para que a gente possa intervir ou não no momento mais oportuno. Perfeito. O que leva uma criança a precisar de uma cirurgia odontológica precocemente? Legal, acho que essa é a pergunta que mais me fazem no dia a dia, né? Dentro da área de bucomaxilo, como que a gente acaba abordando mais os pacientes pediátricos? Isso varia desde cirurgia de correção de freio lingual encurtado, que pode acontecer de forma bastante precoce, desde o momento do nascimento, já na UTI neonatal ou já mesmo na maternidade, se identifica um freio lingual encurtado que vai dificultar a amamentação da criança, vai ter muita dor na amamentação para a mãe. E vai passando por várias fases, vai passando pelos pacientes especiais que necessitam de um tratamento muitas vezes até um pouco mais invasivo, né? Porque não vai ser tão simples você fazer novas intervenções odontológicas, passando também pelas lesões tumorais, lesões malignas e também passando pelos traumas. A gente sabe que as crianças caem bastante, felizmente, com poucas sequelas. Mesmo que existam fraturas em ossos da face, a gente tem poucas sequelas, mas é necessário uma intervenção precoce para que a gente possa prevenir a ocorrência de complicações nos dentes permanentes ou que possam comprometer o crescimento do esqueleto craniofacial daquela criança. Porque pode haver um comprometimento desse crescimento, então, dependendo do que acometeu. Pode. Um exemplo bastante comum, que está bem descrito na literatura, são as crianças que têm um trauma de face, que caem normalmente de própria altura, ou um acidente de bicicleta, que é bastante comum, e tem uma fratura da cabeça da mandíbula. Essa fratura, se não for identificada e abordada da forma correta, muitas vezes não cirúrgica, de forma conservadora, nem todos os casos a gente vai abordar de forma cirúrgica, mas essa criança pode ter um crescimento desproporcional da face, um crescimento de um lado muito maior do que do outro. Então, a abordagem pontual, no momento correto, nem sempre cirúrgica, mas de forma a evitar complicações tardias, é a principal responsabilidade do cirurgião bucomaxilo que integra as equipes hospitalares. Para os pais que estão em casa
hoje tem filhos pequenos e eles simplesmente caem, né? E aí, qual é o termômetro para saber se você leva no hospital? Eu acho isso tão complicado, mas como é que vai saber, né? Porque às vezes a criança se machucou ali na brincadeira, o sangue tá quente, os pais acham, foi uma queda, e a gente tende a não maximizar a coisa para a criança não traumatizar pela queda, né? Bom, primeiro que criança ativa, criança saudável cai. Faz parte do crescimento psicossocial daquela criança, né? Nós que somos adultos já caímos muitas vezes e estamos aqui. Então os pais precisam ficar tranquilos. No momento de um trauma, a primeira coisa que você tem que avaliar não é se tem um sangramento ou se não tem, se tem uma fratura dentária, uma fratura mandibular, não. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é se houve um trauma crânioencefálico. Se aquela criança teve um trauma no interior do crânio, no encéfalo, que pode comprometer a parte cognitiva, o seu desenvolvimento, né? Ou pode levar ela, em alguns casos, até a situações piores, que podem vir a óbito se não for conduzido e abordado da forma adequada pelo neurocirurgião, pela cirurgia geral. Descartado isso, a gente vai avaliar quais são as outras complicações que podem ter vindo desse trauma. Então, uma fratura dentária pode variar desde uma fratura muito pequena, que vai ser corrigida posteriormente, né, com um tratamento estético ou resinas, ou até uma fratura que envolve os ossos que sustentam os dentes. E aí, nesse momento, normalmente existem muitas publicações que falam: você pode tentar fazer a contenção de alguns dentes, você pode tentar prender esses dentes nos vizinhos com fios de aço, algumas coisas. Sim, em muitos casos isso é possível. Mas em outros casos, isso você vai acabar prejudicando o crescimento da face e vai acabar prejudicando os dentes permanentes, que de certa forma é o que a gente vai se importar no momento que a gente abordar uma criança de 4, 5, 6, 8 anos que teve um trauma em face, né? Então essa é a principal preocupação nossa. Outras fraturas faciais, até tem um jogador bastante famoso da seleção brasileira que ele teve uma fratura de face na infância, não foi abordada da forma adequada naquele momento, ou até foi identificada, diagnosticada, mas não era possível ser abordada na situação que ele estava, e que ele teve uma pequena sequela, né? O Gabigol, eu acho, ou o Gabriel Jesus, ele tem uma pequena sequela de face e que funcionalmente não tem nenhum comprometimento da função dele. Até como um atleta profissional, isso não interfere na vida dele. Mas existe um comprometimento estético, mesmo que para ele pequeno, e isso poderia ter sido corrigido no momento adequado. E é bacana falar sobre isso, porque os traumas acontecem nos dias em que os dentistas não funcionam. Sim, exato. Acho que a gente falou de trauma crânioencefálico, né? E os traumas acontecem normalmente véspera de Natal, de manhã de Natal, típico. Manhã de Páscoa, exatamente. Domingo Hospital. à noite. Vai para o pronto-socorro. O ideal é você ir para o hospital, descartar os traumas maiores, os traumas crânioencefálicos, e depois, havendo a necessidade, aquela criança ou vai ser encaminhada para o consultório do odontopediatra ou do cirurgião dentista, se for pertinente, ou então vai ser solicitada a avaliação da cirurgia bucomaxilofacial, que é a cirurgia, como a gente falou logo no começo, de uma especialidade odontológica, mas que trata dos traumas de face e também dos traumas de face em crianças. Então, havendo a possibilidade, tenha um odontopediatra para cuidar dos seus filhos. Sim, o odontopediatra ele sempre atua de forma preventiva e ele atua em mais de 90% dos casos, uma grande quantidade dos casos. A prevenção tanto das lesões de cárie, da identificação de erupções dentárias precoces ou tardias, retenções dentárias. A função do odontopediatra é extremamente importante, principalmente na forma de prevenção. No momento de um trauma grande, a gente está falando de traumas maiores, sim, é importante que a gente faça avaliação primeiro médica e depois uma avaliação odontológica, incluindo o bucomaxilo nesse momento. Por que eu falei do odontopediatra? Porque às vezes tão próximo quando o seu pediatra é de você, vocês têm o WhatsApp, o contato direto, você pode ter esse contato com o odontopediatra também, dependendo do serviço, de como isso se dá. Exato. E mesmo numa emergência, você tendo ido ao hospital, que precisa ir para o pronto-socorro, essa conversa já pode acontecer, né? Então você já marca ali a consulta. Sim.
quando houver a possibilidade, já vai para ver o que tem que fazer ali, né? Exato. A maior parte dos casos que chegam para a gente, eu sou referência de alguns hospitais, um deles pediátrico, né? E são encaminhados pelo odontopediatra. Muitas vezes a criança cai, é descartada algum comprometimento maior, ou mesmo os pais observam que é só uma fratura dentária, alguma coisa um pouco mais simples, vão ao odontopediatra e ele percebe que existe alguma coisa um pouquinho maior. E acaba encaminhando para a gente, nesses hospitais de referência. Muitos hospitais do SUS têm, a maior parte dos hospitais do SUS tem o bucomaxilo lá, de retaguarda, né, de plantão. E essas crianças vêm já para a gente com uma história já pré-contada, né? Olha, a criança caiu há tantas horas, não